Esse plano aí de reabertura econômica que você acabou de ver, os detalhes, né? A gente vai ter um papo ao vivo aqui com o governador do estado, João Dória. Vice-governador Rodrigo Garcia também está presente nessa conversa. Uma boa noite aos dois. Agradeço muito aqui a participação ao vivo na Globo News. Governador, vou começar com o senhor então. Seguinte, até outro dia, eu me lembro que o senhor, o prefeito de São Paulo, até o diretor do Comitê de Combate ao Coronavírus, o Dimas Covas, alertavam que São Paulo estava na iminência aí de ter que decretar um lockdown, né, pela velocidade da transmissão do vírus aqui em São Paulo. Índices não satisfatórios de isolamento social também, taxa preocupante de ocupação de leitos de UTI. E o doutor Dimas Covas chegou a dizer, na semana passada, eu me lembro bem, estamos perdendo essa batalha contra o vírus, né? O vírus está vencendo a guerra. Queria saber do senhor o que mudou, né, em tão pouco tempo aí para ter essa flexibilização de medidas aqui em São Paulo, especialmente. Se o senhor não fica preocupado que as pessoas podem se sentir inseguras, então, com essa mudança em tão pouco tempo. Bem-vindo mais uma vez. Trali, boa noite. Aqui ao lado do Rodrigo Garcia, estamos aqui no Palácio dos Bandeirantes. Vamos responder por partes as questões que você formulou. Primeiro, eu queria elogiar a apresentação feita pelo repórter William Cury, que acaba de apresentar de forma muito precisa e muito correta parte substantiva do trabalho que apresentamos hoje. Isso ajuda a esclarecer, primeiro, parcialmente, a sua pergunta e, principalmente, os telespectadores, os assinantes da Globo News. Eu queria fazer um esclarecimento importante, Trali. Nós nunca dissemos que havia a eminência de um lockdown. Nunca houve isso, nunca houve essa observação, essa frase, essa palavra, seja do governador, do vice ou de qualquer integrante do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. O que nós dissemos e que continua válido é que temos o protocolo pronto para o lockdown, mas nunca dissemos que havia eminência para o lockdown. Eu fiz, inclusive, questão de esclarecer a Globo News 2 dias atrás, quando houve essa pergunta da Cristiane Pelágio, onde eu disse, nós não temos a perspectiva de lockdown neste momento, seja na cidade de São Paulo ou qualquer outra cidade do estado de São Paulo, para que não houvesse nenhuma expectativa de que este poderia ser o anúncio, sempre com muita transparência e de forma clara e objetiva para os assinantes da Globo News. Quanto à frase do Dr. Dimas, foi dita num contexto específico, onde ele mencionava algumas dificuldades existentes, mas não do ponto de vista de perder a guerra e perder a luta. Aqui não há essa circunstância, nós não tivemos aqui nenhuma proximidade de colapso e não teremos colapso em São Paulo, seja na capital, no Grande São Paulo, Baixada Santista ou no interior do estado de São Paulo. Rodrigo e eu, até a propósito da sua pergunta, fazemos questão de esclarecer à população do estado de São Paulo que aqui quem manda é a ciência, é a medicina, é a saúde. Foi assim nos 70 dias das quarentenas e continuará a ser assim. Nós não mudamos o princípio de obedecer à ciência e é exatamente a ciência que nos orienta, que nós podemos ter o que nós chamamos de retomada consciente, mantendo critérios e mantendo a quarentena. Aliás, é importante esclarecer aos assinantes da Globo News que a partir do dia 1º de junho temos uma nova quarentena de 15 dias, porém a chamada retomada consciente, onde algumas áreas específicas do estado de São Paulo serão flexibilizadas. E sobre isso, o vice-governador Rodrigo Garcia poderá oferecer algumas informações complementares, se você assim desejar. Governador, quando eu falei iminência de lockdown, foi no sentido de que o senhor e o prefeito Bruno Covas, o próprio Dimas Covas, né, diretor do comitê, vinham dizendo constantemente e frequentemente, se as taxas de isolamento não subirem, o lockdown está sendo considerado. Se não baixar a ocupação de leito de UTI, o lockdown está sendo considerado. Foi nesse sentido que eu quis dizer. E a gente viu, pelo menos agora nesse feriadão de 6 dias, que não houve uma grande oscilação positiva nessas taxas de isolamento. E aqui em São Paulo também tem muitos hospitais públicos já com 100% da capacidade de ocupação de leitos de UTI. Pergunto ao senhor se não há risco dessa flexibilização ou se o senhor e o prefeito Bruno Covas
consideram que se houver uma evolução da doença substancial, preocupante, as medidas podem ser, enfim, revistas? Tralli, por etapas. Vou começar pelo fim. Sim, poderão ser revistas, se necessário. Nós aqui temos o compromisso com a saúde e com a vida das pessoas. Se houver qualquer recrudescimento e situações que ponham em risco a vida das pessoas, seja na capital paulista, seja em cidades aqui da região metropolitana, do litoral ou do interior, o programa será revisto imediatamente. E, de novo, quem orienta isso é a ciência e a saúde, os dados e as informações. Em relação às demais colocações, eu tenho que também fazer aqui um esclarecimento a você, embora responde pela capital de São Paulo, o prefeito Bruno Covas, que, aliás, fará uma coletiva de imprensa amanhã às 12h30. Nós não temos ocupação 100% de leitos de UTI em nenhum hospital público em São Paulo. Neste momento, nenhum hospital público, eu estou afirmando isso, não estou supondo, tem ocupação de 100% dos leitos de UTI. E por que isso não acontece? Porque nós disponibilizamos para os hospitais públicos, na capital de São Paulo, mais respiradores. Sobre isso também o nosso vice-governador poderá falar, porque ficou sob sua responsabilidade da Secretaria de Governo, que ele acumula com a vice-governadoria, a aquisição dos respiradores e também a distribuição dos respiradores fornecidos pelo Ministério da Saúde. Aliás, recentemente, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, foi correto, foi republicano com São Paulo e destinou 600 respiradores aqui para o nosso estado. O sistema de saúde está sob controle. Esta ocupação, que aliás foi bem mencionada pelo repórter William Cury, nesse momento na capital é de 87,6% e baixando, porque novos respiradores estão sendo entregues e começam a operar de hoje até domingo, e no estado de São Paulo, 73,2%. Portanto, não há nenhum risco de colapso no atendimento de unidades de terapia intensiva. Outra informação importante, Tralli, não querendo contestar em absoluto, até porque eu reconheço a sua capacidade como jornalista e a qualidade das informações que você oferece aos assinantes da Globo News. Mas não foi tão pequeno assim o crescimento do isolamento social nos 6 dias de feriados entre municipais e o feriado estadual, que foi antecipado. Nós tivemos 2 pontos percentuais na capital e 2 pontos percentuais no estado de São Paulo de ganho. Isso, traduzindo numericamente, são 880 mil pessoas a mais que ficaram em isolamento na capital de São Paulo e mais 880 mil pessoas que ficaram em isolamento social no estado de São Paulo. Portanto, é um número expressivo. E se você somar, nós estamos falando de 1.700.000 pessoas que adicionalmente atenderam ao nosso apelo e ficaram em suas casas. Nós temos que reconhecer que houve um esforço considerável de famílias e de pessoas para, permanecendo em casa, protegerem as suas vidas e dos seus familiares. Tralli. Pois é, governador, as autoridades de saúde, o senhor sabe muito bem aí, o pessoal que integra o comitê, gostaria que tivesse uma taxa bem maior para dar um alívio, um respiro, deixar a situação um pouco mais sob controle. Houve, obviamente, essa oscilação positiva, mas ela foi pouco expressiva em relação ao desejo e à expectativa das autoridades de saúde. Em relação a essa questão da ocupação de taxas de leitos de UTI, a gente sabe que 87,5% é a média. Nós já mostramos aqui em São Paulo 5, 6 hospitais públicos que chegaram a bater 100%. É claro que tem dia que cai, tem dia que sobe um pouco mais, vai muito de acordo com a dinâmica das internações aí dos doentes. Uma última questão importante aqui para o senhor. A gente sabe que São Paulo não é uma ilha, está muito longe disso. A cidade é muito porosa, tem toda uma conexão com a Grande São Paulo, são 39 cidades. E prefeitos da nossa região metropolitana ficaram muito preocupados com o fato de que eles continuam na fase vermelha, de grandes restrições, só abrem serviços essenciais, e que São Paulo saiu da fase vermelha e avançou um passo aí para uma flexibilização maior. E alguns prefeitos, até no telefone comigo, citaram um exemplo, por exemplo, agora do Dia dos Namorados em junho. Preocupados, dizendo que as pessoas podem vir para São Paulo, fazer compra de Dia dos Namorados, voltar para as suas cidades. E esse trânsito de gente, por as cidades não estarem na mesma fase, acabar possibilitando até
uma velocidade maior na transmissão do vírus. Como é que o senhor vê essa situação? Preocupa o senhor ou não? Tralli, vamos mais uma vez por partes. Não há nenhum risco de colapso no sistema público de saúde em São Paulo, seja na capital, no Grande São Paulo, no litoral ou no interior. O fato de termos hospitais circunstancialmente que numa noite chegaram a 100%, no dia seguinte já estavam com essa ocupação inferior. Quando você chega a 100% e isso é contínuo, é uma situação de colapso. Nenhum paciente em São Paulo deixou de ser atendido até hoje e não vai ocorrer isso. Então, nenhuma situação preocupante ao extremo. Um outro esclarecimento também, de novo, não contestando você, mas apenas em nome da boa informação. Todos os membros do Comitê de Saúde, são 18 membros, aprovaram a apresentação feita hoje pela manhã aqui no Palácio dos Bandeirantes, inclusive com membros integrantes deste comitê. Então, não há duas posições, uma da saúde e outra do governo. Há uma única posição, que é a posição da saúde, expressa pelo governo de São Paulo e pela Prefeitura de São Paulo. Em relação à circunstância de um ou outro prefeito, com todo o respeito que merecem, nesta observação feita a você, Tralli, sempre foi assim. A Grande São Paulo é como se fosse, por isso que chama-se Grande São Paulo, é um burgo, é uma quantidade, são quase 20 milhões de habitantes que residem em 39 cidades, São Paulo e outras 38. Sempre houve esta interação e movimento com o transporte público, metrô, trens, ônibus, aplicativos, táxis e também no transporte individual, ou seja, não é nenhum fato novo esta circunstância. E, ademais, as fases ainda vão ser apresentadas pelo prefeito Bruno Covas. Estabelecer campos de preocupação excessiva antes de conhecer detalhes não é exatamente administrar corretamente as informações. Quero voltar a dizer, como governador, e de novo aqui ao lado do Rodrigo Garcia, que é nosso vice-governador, que estamos absolutamente conscientes daquilo que estamos fazendo em sintonia com a saúde. Montamos, inclusive, um comitê composto por 16 prefeitos que lideram regiões para interagir em informações com esses prefeitos, com a área econômica, com setores da economia e, obviamente, com o setor da saúde, que é quem comanda este processo. São Paulo tem a mais bem feita quarentena do país, não desmerecendo nenhuma outra nos estados brasileiros, todas muito importantes e que ajudaram a salvar muitas vidas. E aqui em São Paulo, Tralli e assinantes da Globo News, com as quarentenas realizadas, nós já salvamos mais de 55 mil pessoas. A informação não é do governo do estado, é da ciência. São de cientistas, médicos especialistas em epidemias que dão matematicamente esta informação. Então, temos uma situação controlada, fizemos esse programa de retomada consciente, sabendo o que estamos fazendo, e volto a repetir aquele ponto que você colocou acertadamente. Se tivermos que alterar em alguma cidade, em alguma região, medidas que estão sendo deliberadas agora para proteger vidas, evidentemente que Rodrigo e eu faremos, assim como o Bruno Covas, como prefeito da capital de São Paulo. Nós não temos nenhum compromisso maior do que o compromisso da vida e de proteção à vida. E vale a pena mencionar também a você, Tralli, aqui em São Paulo não tem achismo, não tem o que o governador acha, o que o vice-governador deseja ou o que o prefeito quer. É o que a ciência determina. E nós continuaremos a obedecer à ciência e à saúde em São Paulo. Governador João Dória, vice-governador Rodrigo Garcia, quero agradecer muito aqui a presença dos senhores na Globo News. Muito obrigado por todas essas explicações e a gente, claro, continua acompanhando de perto a implantação desse plano, que tem uma série de nuances, né? Tem uma série de situações aí que os senhores mesmos vão observar para ver como ajustar. Muito obrigado mais uma vez, um prazer e voltem sempre aqui.